A paz do Senhor. Irmãos, mais uma vez estamos nós aqui reunidos para darmos continuidade à nossa escola dominical. Nesse trimestre, estamos estudando a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Nosso comentarista desse trimestre é o pastor Douglas Batista. Ele é presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB, líder da Assembleia de Deus Missão no Distrito Federal, doutor em Teologia e licenciado em Filosofia. Então nós temos um comentarista de primeira linha e o assunto desse trimestre é muito bom. É um assunto que vai falar exatamente da salvação, das bênçãos espirituais, né? Então, quando nós lemos a carta de Efésios, e nós vemos que o autor de Efésios, o autor é Paulo, ela é considerada uma das cartas da prisão, né? Quando Paulo foi preso, ela foi uma das cartas que Paulo escreveu. A data, mais ou menos, está entre o ano 61 a 62 depois de Cristo. Nessa epístola, Paulo vai escrever exatamente o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. A gente viu o destinatário, nós vimos as partes iniciais da carta que Paulo escreve, nós vimos na segunda aula as bênçãos espirituais, o selo do Espírito Santo, o penhor da herança, a redenção, a remissão dos pecados, que nós vamos sermos considerados filhos de Deus, fala um pouco de eleição e predestinação. E nesta lição especificamente, que é a lição de número 3, nós vamos tocar exatamente nesse assunto, eleição e predestinação. Mas o que é isso? Nós temos que lembrar, em primeiro lugar, que nós somos da Assembleia de Deus, nós somos uma igreja pentecostal, então nós estamos estudando um segmento aprovado pela nossa igreja. Logicamente que talvez alguns irmãos já tenham ouvido falar de uma outra forma de pensamento que não é o que nós vamos estudar hoje. Nós vamos estudar aquilo que nós, como assembleanos pentecostais, acreditamos e professamos e cremos que isso é verdadeiro, não por ser da nossa igreja, mas baseados nas Escrituras. Como a própria declaração de fé que nós temos, ela diz que nós somos cristãos. Nós não somos denominação A, nós somos exatamente cristãos. Nós somos exatamente cristocêntricos, nós lemos a Bíblia, interpretamos a Bíblia e colocamos exatamente isso como nossa declaração de fé. E nosso texto áureo, ele já vai começar exatamente com isso, né? Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis, diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Efésios capítulo 1, versículo 4 e versículo 5. Irmãos, seria bom que quando nós formos estudar a carta de Efésios, que são apenas 6 capítulos, os irmãos pudessem ler outras Bíblias com, vamos dizer assim, nós lemos muito Almeida. Os irmãos, quando forem estudar a carta de Efésios, que são apenas 6 capítulos, os irmãos pudessem ler outras Bíblias, né? Por exemplo, a NVI, que tem uma linguagem mais fácil de entender, né? Ou qualquer outra Bíblia que dê um entendimento melhor nesse segmento, né? Além do material de apoio que nós temos, seria bom também que os irmãos pudessem ler Atos, capítulo 19, capítulo 20, capítulo 28, que fala exatamente das viagens de Paulo quando ele chega em Éfeso. Nós vemos a chegada dele, como se comportou, como todo o processo de uma implantação da igreja, para que nós possamos entender porque depois Paulo escreve exatamente isso. E nesse texto aqui, a gente já pode ver algumas palavras como elegeu, né, santos, irrepreensíveis, predestinou, beneplácito. Mas qual o significado dessas palavras? Santo, separado do pecado. Nós somos considerados santos porque Deus nos separou do pecado.
Então, nós somos um povo santo, que é aquele povo separado do pecado. O que significa irrepreensível, que não merece censura, uma conduta perfeita. Então, nós somos santos e irrepreensíveis. Escolha é o significado de eleição. E Deus nos elegeu, né? Fez uma eleição, Ele nos escolheu. Predestinação, destinar com antecedência. Deus já colocou um resultado mesmo antes do início. É isso que nós vamos estudar nessa lição. Beneplácito, aprovação, bom propósito. Presciência, conhecimento do futuro. Deus, um dos atributos de Deus é exatamente a presciência. Deus consegue saber o que está além. Nós conseguimos saber o hoje. Deus consegue ver o amanhã. Então, essas são uma das características dessa lição com algumas palavras. A nossa verdade prática diz o seguinte: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. A nossa leitura bíblica em classe, ela está no livro de Efésios, capítulo 1, do verso 1, do verso 4 ao 12. Como gostaria que os irmãos já devem ter lido, mas só vamos chamar a atenção para 2 versículos. Versículo 4 e o versículo 5, que diz o seguinte: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Quando nós lemos isso aqui, nós já temos que entender o seguinte: Ele nos elegeu. Elegeu quem? O ser humano ou a humanidade? E elegeu em quem? Em Jesus Cristo. Antes da fundação do mundo. Então, quando foi que Deus nos elegeu? Antes que Deus criasse o mundo, Ele já tinha feito um plano de como seria o ser humano, como seria a salvação. Deus, na sua presciência, Ele resolveu fazer o ser humano, mas sabia que o ser humano ia pecar, ia cair, e Ele já planejou como é que seria essa redenção. Então, quando diz que Ele nos predestinou, Ele nos colocou um destino, onde seria o destino final do ser humano. Mas para isso nós teremos o quê? Nós, a humanidade, Ele escolheu a humanidade para que nele, em Jesus Cristo, ou seja, a salvação ela é cristocêntrica. Ela tem Cristo como centro de tudo é Cristo. Se nós pegarmos a Bíblia, nós vamos ver Cristo em todos os livros. Por isso ela é cristocêntrica. E destinou para filhos de adoção. Jesus Cristo é o Filho unigênito, Filho único de Deus. Mas nós, quando aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, não apenas Salvador, mas também Senhor de nossas vidas, nós nos tornamos filhos por adoção em Cristo, segundo o que? A vontade de Deus, a boa vontade de Deus. A introdução, ela diz o seguinte: a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino para salvar os pecadores. E nós vamos estudar a salvação. O que seria isso? Nós estamos estudando a soteriologia, que seria exatamente o quê? Estudo da salvação. Estudo ou doutrina da salvação. O nosso primeiro ponto, ele diz o seguinte: eleitos para uma vida santa e irrepreensível. A dádiva da eleição precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida santa ou de santidade os que elegeu de antemão. A gente vê outro nome aqui, quando ele fala o quê? Dádiva. O que é dádiva? É um presente.
Deus nos deu um determinado presente. O que seria esse presente? Ele nos elegeu. E também o que nos predestinou. Isso aqui é um presente maior que ele nos deu. A eleição, ela fala o seguinte, né? Esse primeiro ponto ele é dividido em 4 partes. A eleição divina, as condições da eleição, vida santa e irrepreensível e a nova vida dos eleitos. Quando nós vamos pegar essa passagem aqui, nesse primeiro ponto diz o seguinte, a eleição divina. Ele coloca aqui 3 aspectos da eleição divina. Quais são esses 3 aspectos? Em quem fomos escolhidos? É isso quando a gente falou. Como também nos elegeu nele. Nele quem? Em Jesus Cristo. Por isso, toda a salvação ela é cristocêntrica. Não há nenhum mediador, não há ninguém que possa nos levar a Deus que não seja o que? Cristo. Então ela é o que? Cristocêntrica. E em que tempo deu essa escolha? Antes da fundação do mundo. Quando? Lembrando que o nosso tempo é o cronos, cronologia. Ele pode ser contado. Mas o tempo de Deus é o kairos, o kairos. Ele não pode ser contado. Então, antes da fundação do mundo, em algum determinado momento, quando Deus fez o planejamento dele, ele já disse como é que seria essa salvação. Que ele escolheria a humanidade para ser salvo. Ele não escolheu os anjos para ser salvo, porque os anjos que traíram ele, que pecaram, eles estão condenados para o lago de fogo e enxofre, né? E o ser humano não. O ser humano tem esse dom, essa dádiva de ter os pecados perdoados. Isso em que? Em Jesus Cristo. Mas qual é essa finalidade da eleição? Deus nos escolheu ou nos elegeu quem? A humanidade, em algum determinado tempo, que é o tempo de Deus. Mas qual era a finalidade? Para que fôssemos o quê? Santos e irrepreensíveis. Ou seja, nós precisamos ser separados do pecado e não ter nenhuma mancha. Nós teremos que ser o quê? Imaculados. Em João capítulo 15, versículo 16, diz o seguinte: não me escolhestes a vós, a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, eles vos concedam. Aqui nós vemos uma clara forma que Deus escolheu, que Jesus escolheu. Então, o nosso Deus é um Deus de escolhas. Aqui outra forma, quando ele fala assim, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Mais uma vez colocando que Deus faz escolhas. E aqui um outro ponto, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Eleitos. Sempre nós vamos ver essa parte. E quando nós vemos essa parte aqui, eleitos, nós vemos o quê? Que é Deus que faz. É Deus que escolhe. E não é por merecimento nosso. É isso que nós vamos ver isso aqui. Que há as condições da eleição. Primeiro, a iniciativa da redenção do homem é de Deus. Foi Deus que teve a iniciativa para que o homem pudesse ser salvo. Deus quer salvar a todos. Condição, os eleitos são todos os que aceitam Jesus Cristo como Salvador. E um outro ponto aqui, nós temos que ser santos e irrepreensíveis. Quando nós lemos aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Aqui nós vemos aqui que foi Deus que amou. Amou o quê? O mundo, amou todos, de uma tal maneira que não tem uma comparação. E ele ainda disse assim, para que todo aquele que nele crê. Então todos, sem exceção, podem ser salvos. Deus quer que todos sejam salvos. Deus tomou a iniciativa.
Deus fez o plano de salvação. Mas então nós escutamos aqui que em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, versículo 6, diz o seguinte: para que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Para que todos os homens. Então nós continuamos vendo aqui que Deus quer que todos se salvem. Porque só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então nós vemos aqui que só através de Jesus Cristo. E quem são os eleitos? São todos aqueles que aceitam Jesus Cristo. Se você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você é um dos eleitos, uns que Deus escolheu, porque Ele escolheu a todos, mas Ele deu-nos condições, porque nós temos que ser santos, nós não podemos ter máculas, nós não podemos ter manchas que nos afastem do caminho do Senhor. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Romanos capítulo 14, versículo 12. Então aqui nós vemos aqui que Deus, Ele nos está dando as condições para a eleição. Mas nós temos o quê? Então, cada um vai prestar conta perante o Senhor. Em Provérbios 28, 13 diz o seguinte: e o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Não é só confessar os nossos pecados, é deixar. Então isso aqui nós vemos que Deus, Ele é bem claro. Ele quer salvar todos, mas que há uma condição para sermos salvos. O quê? Arrependimento sincero e seguir os ensinamentos de Cristo, santos e irrepreensíveis. O ponto 3 diz o seguinte, 1.3, né? Vida santa e irrepreensível. Nós somos separados do pecado, sem defeitos. Deus é santo, e santo se refere aqui a uma qualidade espiritual interior. Irrepreensível diz respeito à conduta exterior de vida, porque nós somos o quê? Nova criatura. Aqui diz o seguinte: Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Nesse aspecto, o vocábulo santo aqui significa o quê? Ser separado. Então nós somos separados por Deus dos pecados. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 ao 16, ele vai dizer o seguinte: mas como é santo aqueles que nos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ele quer que nós sejamos santos em toda a nossa maneira de viver. Então, ser santo não é só uma escolha. Ser santo aqui realmente é um estilo de vida, porque é no nosso trabalho, é no nosso estudo, é no nosso dia a dia. Em tudo nós temos que buscar a santidade. O termos aqui aponta para a santificação. Então, quando nós chegamos aqui, ele vai querer que nós somos santos, mas não somos perfeitos. Nós somos irrepreensíveis, mas nós estamos sendo moldados para buscar o quê? A santificação. E Romanos, nós já vimos aqui, Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós não estamos aqui para nos conformar com esse mundo errado, pecador, que está já nas mãos do nosso inimigo, que ele já, como a Bíblia fala, que jaz do maligno. Nós estamos aqui para ser transformados. Nós estamos querendo transformar o mundo pelo quê? Pela palavra de Deus. Em Efésios aqui, quando ele fala aqui, e deu uns mesmos para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos ao quê? À unidade de fé, e ao conhecimento do Filho, e varão perfeito, à medida da estatura completa de Deus.
Então nós vemos aqui que nós estamos sendo aperfeiçoados até nos chegarmos ao que? A varão perfeito. E aqui a nova vida dos eleitos. O velho homem e o novo homem. E ele fala que santificação é um processo contínuo, como a gente já falou ali. E ele começou, quando foi que começou esse processo? Quando aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E quando é que ele termina? Quando nossos corpos forem transformados. No dia do arrebatamento da igreja. Ou caso alguma daquelas pessoas morram em Cristo. E aí acaba esse processo de santificação termina. Em Efésios diz o seguinte, né? Algumas passagens de Efésios, como nós somos novas criaturas, então o que ele diz é o seguinte: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com os que tiver necessidade. Ele está dizendo modificação de pessoa. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover edificação, para que dê graças aos que a ouvem. E não entristeceis o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então não existe a velha criatura, que ela não está morta, ela está dormindo, e nós não devemos alimentar essa velha criatura com os velhos hábitos, e sim só alimentarmos a nova criatura, que nasceu do Espírito. E como é que nós alimentamos a nova criatura? Orando, jejuando, lendo a palavra, debruçando os estudos na palavra. Quanto mais nós buscamos o entendimento, a Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Mas o conhecimento nós temos, é porque nós não buscamos o conhecimento. Não é só ir na igreja, e hoje nós não podemos ir mais nem na igreja, por causa desse afastamento social, esse isolamento social, mas não é só você estar ali, nós temos que debruçar, lermos. E a escola dominical ela tem esse papel fundamental, porque nós vamos estudar agora Efésios. 3 meses estudando um livro de 6 capítulos. E nós estamos na terceira lição, e nós já começamos a parte doutrinária de Efésios, quando Paulo começa a ensinar à igreja as doutrinas cristãs, a doutrina de Cristo. Então nós temos que aproveitar exatamente isso para cada vez mais buscarmos esse conhecimento de Deus, da palavra de Deus. Não como os nécios, mas como sábios. Efésios capítulo 5, versículo 15. Não como nécios, mas como sábios. E não vos embriagueis com vinho, que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. É isso que Deus quer do novo homem, da nova criatura, que as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Mas o vosso fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. É isso que Deus quer que nós nos enchemos. E mais outro ponto aqui: mas todos nós, com caras descobertas, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, da mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Nós somos o templo e morada do Espírito Santo. Então nós temos que fazer com que isso realmente seja verdadeiro. Um aprendizado contínuo, um processo contínuo, para que cada dia eu possa dizer: eu sou mais santo hoje, mais do que fui ontem, e amanhã mais do que hoje. Segundo ponto, eu vou falar o quê? De predestinação. Predestinado para filhos de adoção. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. O nosso destino, não uma pessoa, um grupo, o destino de todos, que Deus predestinou a todos aqueles que elegeu, que o céu. Deus, quando elegeu, e aquelas pessoas aceitam Jesus Cristo, elas já são predestinadas. A quê? A salvação. O nosso segundo ponto, ele tem 3 subpontos que diz o seguinte: predestinação, filhos por adoção e os privilégios da adoção. Então vamos começar aqui. Predestinação. Predestinar significa determinar antes.
Quando Deus fala que predestinou os eleitos, ou seja, a humanidade, e os eleitos aqui, além de ser humanidade, aqueles que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele está nos mostrando o que vai acontecer com a igreja. Porque assim, ele nos predestinou para quê? Para onde é que vai a igreja? Aqueles que realmente aceitaram Jesus Cristo, para onde é que vão? Aí ele coloca o céu. Aqueles que aceitam, que estão firmes, que estão fiéis, eles estão no destino. Em Isaías capítulo 46, versículo 9 e versículo 10, diz o seguinte: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, e não há outro semelhante a mim. Eu anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme, e farei todas a minha vontade. Ele anuncia o fim no começo. Por isso que ele é presciente, por isso que ele nos predestinou. Ele já está dizendo que a igreja, ela vai para o céu. Mas a igreja são aqueles que são santos e irrepreensíveis. Aqueles que estão firmes, perseverantes em buscar o Senhor. Aquele que perseverar até o fim, dar-te-ei a coroa da vida, ou dar-te-ei a vitória. Em Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29, diz o seguinte: porque o que dantes conheceu, também os predestinou, para que sejas conforme a imagem do seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre os irmãos. Aos que predestinou, esse também chamou. E ao que o chamou, esse também justificou. E ao que o justificou, esse também glorificou. A gente vê até aqui, começa a ordem da salvação. Que ele elegeu, aí predestinou, aí chamou, justificou e assim sucessivamente. Mas para isso o quê? O homem tem que se arrepender. Filhos por adoção, privilégios. A gente colocou essas duas partes juntas, voltando aqui, em predestinação. Nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus, daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, receberam a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveraram até o fim. Então, aquele negócio de uma vez salvo, salvo para sempre, isso aqui não dá certo. Como Romanos, ele fala exatamente aqui, ó, porque não recebeste o espírito da escravidão, para que de outra vez estandes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. É engraçado quando a gente vai ver essa parte aqui do Abba Pai, que é paizinho. Foi a vontade de Deus de reconciliar pecadores e tornar-lhes filhos. Então aqui a gente vê Deus, como a Bíblia própria fala, Deus amou o mundo de uma tal maneira. Mas Deus, ele é justo. Ele não vai colocar ninguém no inferno só porque a Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas. Então, quando a gente diz assim, Deus predestinou, na Bíblia, quando você lê, ela não vê assim, e Deus predestinou uns para salvação e Deus predestinou uns para o inferno. Não é isso. A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala que Deus predestinou aqueles que o aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador, para o céu. Então, aqueles que não aceitaram, sim, eles vão para o inferno. Mas Deus não foi que disse, vai você que vai para o inferno, é você que vai para o céu. Não. Ele coloca a predestinação como aqui o lugar. Todo aquele que aceitar vai ser salvo. Se você fosse fazer uma prova, a prova diz o seguinte: aquele que tira a nota 7, passa. Aquele que tira a nota abaixo de 7, é reprovado. Aí você estuda e passa. Todos aqueles que tiraram nota vão passar. Todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo e continuaram até o fim, e foram firmes, e buscaram a santificação, e foram santos e irrepreensíveis, até o fim vão ser salvos. Então, não é acepção de pessoas.
Deus, pela sua presciência, ele sabe quem vai aceitar e vai continuar, quem vai aceitar e vai se desviar, e aqueles que não nem vão aceitar. Isso é bem claro. Mas vamos lá. Filhos por adoção. Nós éramos criaturas e aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e diz que todo aquele que aceitou como Senhor e Salvador, ele deu a oportunidade de ser chamado o quê? Filhos de Deus. Filhos por adoção. Então, filho por adoção dá a ideia de privilégio. Nossa relação com Deus não se baseia na relação natural, mas na relação da graça efetivada por Cristo. Lembrando que a gente fala aqui que Paulo é o único escritor no Novo Testamento que emprega o termo adoção. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Como Paulo, ele é o evangelista dos, vamos dizer assim, não dos judeus, mas dos gentios, então, quando ele prega ou ele fala do evangelho para os gregos e fala do evangelho para os romanos, ele usa esse termo adoção, filho de adoção. Os romanos conheciam esses termos, os gregos conheciam esses termos, e ficou muito fácil dizer que Israel poderia ser os filhos. Mas agora os romanos e os gregos eram filhos por adoção. E era bem claro a forma deles entenderem isso. Só para concluir essa parte de adoção aqui, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glórias que concertes é a lei e o culto e as promessas. Aqui está falando em Romanos 9:4 sobre filhos de adoção. Em Gálatas 4:5 ele diz o seguinte: para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a filhos de adoção de filhos. Mais uma vez ele falando que nós somos o quê? Filhos por adoção. Em Efésios é o que nós estamos estudando, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Temos que ser bem claro que não é por outros, mas só por Jesus Cristo. E para segundo si mesmo, segundo o que? A sua vontade, a aprovação da sua vontade. Em Colossenses capítulo 1, versículo 21, diz o seguinte: a vós também, que noutros tempos em reis estranhos, inimigos no entendimento pela vossa más obras, mas contudo agora vos reconciliou. Então aqui, nós somos reconciliados em quem? Por quem? Jesus Cristo. Quando, como? Quando e como? Como e quando aceitamos a Ele como Senhor e Salvador. Nossos pecados são perdoados, o Espírito Santo habita em nós, e nós podemos ser aqui chamados aqui agora filhos de Deus. Filhos do quê? Por adoção. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes a estes aos sábios e instruídos, e revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprovo. Aqui, mais uma vez, Deus está colocando aqui uma forma de adoção aos pequeninos, aos filhos dele. E esse privilégio aqui, em outras: e o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra do que fora tomado. Em Gênesis, e outro capítulo aqui em Gênesis: e disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Deus fez o homem perfeito, como tudo aquilo que Deus faz. O homem estava na sua perfeição, mas o homem fez o quê? Caiu, que nós temos aqui. E quando caiu, ele precisava ser regenerado. Foi lançado para fora, mas Deus tinha aquele plano, e ele precisava resgatar esse homem novamente. Nós vemos isso na parábola do filho pródigo. Quando o filho se arrepende, ele cai em si e vê que precisa voltar para os caminhos do pai, e vai lá arrependido, e pede perdão ao pai, e diz que pode ser tratado como um servo, mas o pai faz o quê? Coloca o anel, faz um banquete, recebe ele como filho, porque nós somos filhos de Deus, por adoção. E é isso que ele quer, que nós voltemos a ele. E havendo lançado para fora com querubins
a oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Essa era a visão de Adão, o primeiro Adão, lançado para fora do jardim, e a árvore da vida não podíamos tocar. Mas em Apocalipse, Deus diz o quê? Que vai nos dar o quê? Da árvore da vida. Ou seja, nós vamos ter eternidade com Deus. Porque os que dantes conheceu também, os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. Glórias a Deus. A sublimidade do propósito divino na predestinação. Qual é o propósito que Deus tem para conosco? Deus nos salvou, mas qual o propósito? Ele fala o seguinte: a excelência da predestinação está na provisão das bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. O amor de Deus é que fez com que nós não nos perecêssemos. Aqui nessa imagem é o seguinte: pois vós sois salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós ou de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Eu não fiz nada para ser salvo, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, fez com que eu conhecesse a palavra e fosse salvo. Do mesmo jeito que cada um de nós aqui. Nós estávamos no mundo, nós éramos perdidos, mas o amor de Deus, algum dia alguém ouviu a palavra, sentiu aquele desejo de se integrar a Jesus Cristo. Por isso, é esse amor maravilhoso de Deus. E ele fala o seguinte, tem 2 pontos. A predestinação é a salvação e a predestinação é o amor. A predestinação é a salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna. Nós já tínhamos falado sobre isso. Mas deseja que todos se arrependam e convertam dos seus maus caminhos. Atos capítulo 17, versículo 30. Deus quer o quê? Que todos se salvem. Ele é bem claro. Por quê? Porque ele amou o mundo de tal maneira. Ninguém dá ao seu filho a morte de cruz, se não ama, se não quer que todos se salvem. Esse daí é o objetivo. E o que nós temos que entender é isso. Todos se salvam. Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, Atos capítulo 4, versículo 28, Romanos 8, 29 e 30, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 7, Efésios capítulo 1, versículo 5 a 11, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Portanto, não houve uma dupla predestinação. O que é dupla predestinação? Uns vão para o céu e outros vão para o inferno. Não existe isso. A predestinação é céu, é eternidade com Deus. Esse é o objetivo. Mas o ser humano busca outros caminhos. Há caminhos que parecem para os homens bons, mas levam o quê? A perdição. Que Deus decretou escolher uns para o céu e outros para o inferno. Isso não é verdade. Nossa declaração de fé assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo, segundo a sua presciência. A gente vai ver aqui em 1 Pedro capítulo 1 e 2, em Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, Atos capítulo 4, versículo 8, a gente já leu isso aqui, né? Para fazerem tudo que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que havia de se fazer. A ordem de Deus. Romanos, porque dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 7, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, o qual Deus ordenou antes dos séculos para a sua glória. Tudo falando de predestinação. Eleito segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para que a obediência e a aspersão do sangue de Jesus. Engraçado aqui que ele fala do Espírito Santo e fala do sangue. O sangue derramado para pagar os nossos pecados. O sangue de quem? De Cristo. Cristocêntrico. Não é o homem que está no centro. É Cristo que está no centro. É só através de Cristo
que nós temos nossos pecados perdoados. É só através de Cristo que nós vamos buscar a Deus. É só através de Cristo que nós conhecemos a palavra. E é o Espírito Santo que convence o homem do pecado e do juízo. A outra parte aqui fala predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e definir o destino dos crentes estava estabelecido. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência, ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre. Quando Deus fala assim, e Deus amou o mundo de uma tal maneira, ele não bota uma comparação. Né? Tem uma passagem que diz assim, pode uma mãe esquecer o seu filho? Nós sabemos que pode, porque nós vemos muitas vezes mães que abandonam os filhos, a gente não vai discutir motivos. Pessoas que o filho nasce, ela joga na lata de lixo. Então pode uma mãe esquecer o filho? Pode. Mas Deus diz que mesmo que ela esqueça, ele nunca vai esquecer de nós. Então Deus nos ama de uma tal maneira que não há comparação. Quando Deus fez o plano da salvação, antes da fundação do mundo, ele já sabia que nós íamos em pecar. Ele já sabia quem ia blasfemar dele, quem ia bater nele, quem ia fazer, chicotear. Ele já sabia de tudo. Mas Deus, no seu infinito amor, nos predestinou para a salvação. E esse amor é que nós temos que demonstrar a ele. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, diz o seguinte, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, no Senhor, porque vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé e da verdade. Lembrando que a fé sempre tem que estar ali. A fé em Cristo, a fé em Deus, a fé na salvação, como a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, que se esperam. E na palavra diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, que nos salvou e nos chamou para uma santa convocação, não segundo as nossas obras, porque as nossas obras, a Bíblia diz que as nossas obras, nossas justiças são como trapos para Deus. Não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito, ou que é o seu beneplácito, né? Por isso nos foi dado em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Ou seja, não é por nossas obras. Nós fomos criados para as boas obras. Quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós fazemos as boas obras porque nós imitamos a Cristo. E Cristo fez as boas obras. Mas não foi pelas nossas obras que somos salvos. E sim pelo amor de Deus. Pela glória de Deus. Para a sua honra e glória. Em João capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho o quê? Único, unigênito, para que todo aquele que nele crê em quem? Em Jesus. Não aconteça, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então são todos, sem exceção, que crerem, que aceitem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Como Ele é Salvador, nossos pecados estão perdoados. E Ele é nosso Senhor quando? Quando nós seguimos os seus ensinamentos. Quando nós não desviamos. Ele é nosso Senhor. Ele que diz, vá para a direita e vá para a esquerda. Firme que firme. Nós temos que entender isso. Que Ele é o nosso Salvador. Então, nós somos novas criaturas. Nós não falamos do jeito que falávamos antigamente. Nós não agimos do jeito que agimos antigamente. Por quê? Porque nós somos novas criaturas. Em 1 João capítulo 4, versículo 10 a 19, é o seguinte, nisto está o amor, não que nos temos amados a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Foi Deus que nos amou primeiro. Foi Deus que deu essa oportunidade de nós estarmos vivos. Irmão, as coisas estão tão difíceis, estão tão complicadas, mas isso
que nós temos que ter fé em Deus. Ele tem um plano, ele tem um propósito. E esse propósito não vai ser nada que mude. Porque tudo, quando a gente diz assim, tudo posso naquele que me fortalece, a gente tem que entender o seguinte, é que nos momentos bons e nos momentos difíceis, como agora, eu vou estar com Cristo, glorificando, exaltando e firme nele. Porque é Ele que me deu vida, é Ele que me protege, eu tenho que fazer a minha parte, mas estamos com Ele. E é Ele que ainda tem o controle de tudo. É Deus que ainda tem o controle de tudo. E para a nossa conclusão, diz o seguinte, Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores. Desde a eternidade, segundo a sua presciência, em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé, a viver em santidade, receber a filiação divina e desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, diz o seguinte, os céus e a terra tomo hoje por testemunho contra ti, que eu tenho proposto a vida e a morte, as bênçãos e as maldições. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e tua semente. Deus coloca diante de nós uma escolha. Nós temos o livre-arbítrio, como Adão e Eva, no Jardim do Éden, escolheram, quando Deus disse que poderiam comer de todas as árvores, exceto do bem e do mal. E eles escolheram desobedecer a Deus. Eles escolheram, mas Deus já havia dito antes qual seria o destino, ou seria o castigo da desobediência. E para a gente entender que o pecado foi tão grande, que Deus teve que mandar o seu próprio Filho morrer na cruz pelos nossos pecados, para que a gente possa entender o quão perigoso, foi tão grande esse erro que o homem cometeu, a se afastar dos caminhos do Senhor. E hoje, quando a gente estuda a palavra de Deus, nós temos que ter a certeza absoluta que Deus tem um propósito nas nossas vidas. Que Deus, na sua infinita sabedoria, Ele sabe a nossa fraqueza e a nossa força. E é na nossa fraqueza que Ele faz com que a gente realmente venha a glorificá-lo. Que nesse momento de dificuldade que nós estamos passando, nós possamos nos achegar mais a Deus e saber, ter certeza de que Ele continua no controle de tudo. Jó, capítulo 42, é muito interessante quando Deus fala que Jó era exemplo de perfeição, vamos dizer assim. Que ele diz que, viu na terra Jó, eu servo, né? Deus dá o testemunho de Jó. Quando Deus fala de Jó ali, ele dá aquele testemunho de Jó, mas Jó, quando passa por todas as dificuldades, Jó fala o seguinte, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele que dizia, tu, sem conhecimento, encolhe os conselhos? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosas, e que não as compreendia. Escute-me, pois eu falarei, e tu escutareis, e tu me ensinas. Como ouvi dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te vê os meus olhos. Por isso me abomino e arrependo do pó e cinza. Jó passou por aqueles momentos difíceis e conheceu a Deus realmente. Que nós possamos, nesses momentos difíceis que nós estamos passando, essa pandemia que acontece, que nós podemos encontrar mais a Deus e firmar mais ainda nossos pés nos caminhos dele e saber que Deus continua no controle de tudo.
Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É esse Deus que nós cremos. É esse Deus que nos elegeu. É esse Deus que nos predestinou. É esse Deus que nós devemos servir para que quando chegar o dia do arrebatamento, nós possamos subir com Jesus Cristo, como igreja eleita, santa e irrepreensível. Porque só assim nós podemos realmente ir para o lugar que Deus nos predestinou, que é o céu. Que nós possamos meditar cada vez mais. A nossa próxima aula, a lição número 4, vai falar a iluminação espiritual do crente. Que Deus possa estar com cada um de vocês e que estudem para que a gente possa crescer cada vez mais na palavra de Deus. Amém.